Me perdoe o nervosismo que eu estou aqui toda me tremendo, tá? Mas eu posso dizer que eu tenho a honra de estar aqui nesse lugar para compartilhar algo que Deus colocou em meu coração. Desde quando eu soube que eu teria a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nessa casa, nessa igreja, eu tenho pedido a Ele para colocar uma palavra no meu coração, para que eu possa ministrar para vocês algo que venha direto do coração dEle. E quando eu orava só vinha um texto, só vinha um testemunho, só vinha uma palavra. E a palavra é arrependimento. Eu quero pedir a vocês para abrirem as suas Bíblias lá em 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Tenha só um pouquinho de paciência, tá? Que eu vou ler esse texto, ele é um pouquinho grandinho. Mas é para que a gente possa ter uma compreensão melhor daquilo que Deus quer falar ao nosso coração essa noite, amém? 2 Samuel 12, a partir do verso 1. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços. E ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. E também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com uma espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem também, o filho que lhe nasceu morrerá. No capítulo 11, vai dizer que Davi adulterou com Betseba. Vai dizer que Davi avistou aquela bela mulher e a tomou para ele. E Davi, ele fez isso, e a gente não espera, porque a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus.
E muitas pessoas, eu acredito, que questionam como é que pode um homem que é reconhecido lá pelo apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, como um homem segundo o coração de Deus, foi capaz de pecar. É aí que está, é aí onde eu quero chegar, é aí onde Deus quer que nós entendamos. Davi era um homem de coração quebrantado. Davi era um homem que aceitava a repreensão. Davi é um homem que entendia sobre arrependimento. No mesmo instante que ele foi confrontado pelo profeta, no mesmo instante que Natan disse: esse homem é você, ele disse: eu pequei contra Deus. E eu pergunto a você: será que você tem sido um homem e uma mulher de Deus? Será que você tem sido um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Davi, ele pecou, ele matou, ele fez muitas coisas. Eu acredito que esse foi só um dos relatos. Talvez ele tenha caído outras vezes. Mas a grande chave de Davi é essa: reconhecer o seu erro e se arrepender. A Bíblia vai falar que o filho de Davi, que ele teve com Betseba, o primeiro filho dele, morreu. Mas enquanto Davi pôde clamar e orar pelo filho dele, ele fez. Mas no momento que Deus o tirou, Davi se levantou, se limpou, se lavou e sentou a comer. Sentou à mesa para comer. Porque Davi era um homem que aceitava a vontade do Pai. Davi era um homem que entendia, que aceitava o confronto, que aceitava ser repreendido. A chave do Evangelho para a nossa salvação é o arrependimento. Quando Jesus envia os discípulos para pegar a sua palavra, ele pede para que eles digam que o reino está próximo e que é necessário que nós nos arrependamos. Que é necessário que haja um arrependimento. Sabe o que significa arrependimento? Negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. A Bíblia fala que se você pensar e for algo que não agrada o coração de Deus, aí você já pecou. Mas sabe, às vezes a gente está aqui no comodismo da igreja. Às vezes a gente está inserido em células, somos pastores, somos líderes, pregamos a palavra. Às vezes a gente está tão cheio de uma santidade falsa, de uma santidade quebrável, que a gente não percebe os nossos erros. Que nós não percebemos o quanto nós estamos sujos por dentro e o quanto nós precisamos nos limpar. E sabe o que acontece quando nós estamos assim? Nós temos a tendência a olhar para as outras pessoas, a olhar o defeito do outro, a olhar o erro do outro, e esquecemos de nós mesmos. Você sabe que uma das coisas que eu mais ouvi quando eu resolvi me converter é que crente é chato, porque ele vive julgando as pessoas, porque só ele é de Jesus, porque só ele vai ser salvo, porque isso e porque aquilo. E vocês sabem que isso acontece. A gente sai por aí com uma arrogância, uma prepotência, achando que já está salvo. E a gente esquece do arrependimento. A gente esquece do quebrantar o coração. A gente esquece da humilhação, da rendição. Davi era um cara que se humilhava. A Bíblia vai falar que quando ele traz a arca, ele vem dançando e saltitando, ele rasga as vestes, ele sai pulando, dançando, cantando. Ele adorava com muito entusiasmo, porque Davi entendia que Deus era o seu Senhor e ele havia nascido para adorá-lo. Davi não se envergonhava de dizer eu sou de Cristo. Ele não se envergonhava de dizer que era um filho de Deus. Ele não se envergonhava de dizer que era ungido do Senhor. Mas nós nos escondemos dentro de nós mesmos, por trás dos nossos pecados,
por trás das nossas opiniões, por trás dos nossos desejos, por trás daquilo que nós sonhamos, por trás daquilo que nós queremos, e esquecemos que Deus tem um propósito para nós e que a nossa vontade precisa estar alinhada com esse propósito. Quando nós levantamos pela manhã, nós devemos levantar e dizer: Espírito Santo, quem eu posso ser hoje? Quem eu posso ser hoje? Qual a voz que eu vou falar? A voz do Espírito. Para derramar do Espírito sobre outras pessoas. E sabe como é que você consegue isso? Através do arrependimento. Através do arrependimento. E sabe como é gerado esse arrependimento? Por meio do Espírito Santo. Então, se você não convida o Espírito Santo para participar do seu dia, da sua vida, você não vai ser indicado por Ele para o arrependimento. Sabe o que acontece muito também? Nós não gostamos de confrontos. Mas a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ser confrontados por meio da palavra, em amor. E esse confronto, ele é para gerar frutos de justiça, mas tem gerado indignações. Tem gerado dissensões, contenda. Quando alguém nos repreende, nós não aceitamos a repreensão porque nós não olhamos para nós mesmos. Quantas vezes, eu acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes na minha KNL. Quantas vezes eu não sentei da casa da minha poxa na mesa e ela me repreendeu? Quantas vezes eu saí de lá de cara mexendo, mas aquilo ali gerou um fruto de justiça porque ela me confrontou por meio da palavra, com o direcionamento do Espírito Santo, assim como Natan fez com Davi. E aquilo gerou arrependimento no meu coração e eu decidi ser diferente. Porque tem outra coisa que o arrependimento causa sobre nossas vidas: uma ação diferente. A gente confunde muito arrependimento com remorso. Aquela dorzinha assim, aquele incômodo. Eu sei que é errado, eu fiz errado. Mas você permanece no erro. Você não pede perdão nem a Deus. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus hoje? Quantas vezes você chegou no seu quarto ou você parou para orar e disse: perdão, Senhor. Perdão por eu não ter dado um bom dia para alguém, um abraço para alguém que estava precisando hoje. Perdão, Senhor, porque eu pequei contra Ti. Perdão, Senhor, porque eu não sou a filha que o Senhor tem querido que eu seja. Eu vou ampliar. Quantas vezes esse mês você pediu perdão ao Senhor? Quando nós saímos da nossa casa e nos encontramos aqui nesse lugar, a primeira coisa que tem que ter no nosso coração para que seja gerado um grande avivamento dentro de nós é um arrependimento. O mundo, ele nos suja de todas as formas, ele nos lapeia de todas as formas, ele nos bate de todas as formas, mas se nós não entendermos sobre arrependimento, nós não seremos salvos. Você sabia disso? Diga assim: misericórdia. Se eu não perdoar o meu irmão, como é que o Senhor vai me perdoar? Se eu não confessar o meu pecado, como é que o Senhor vai me perdoar? Ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, se você não me confessar os seus pecados, eu não tenho como te perdoar por aquilo que você não reconhece. Não é só estar aqui, não é só louvar, não é só cantar, não é só vestir saia até a ponta do pé, não é só não pintar o cabelo, não é só não se maquiar, não é só pregar o evangelho, é viver.
A partir do momento que você decide que vai viver esse evangelho, a primeira coisa que você passa a viver é o arrependimento. Eu estou lendo um livro chamado O Avivamento no País de Gales. É um livro extraordinário. E uma das coisas que eles mais falam, para que aconteceu naquele tempo, para que acontecesse o avivamento naquela época, foi o arrependimento. É o se dobrar, é o se render ao Senhor, é o se quebrantar. Um coração quebrantado gera arrependimento. Mas você tem medo de se quebrantar na frente do Senhor. Você tem medo de reconhecer os seus erros. Você tem medo. Você tem medo de escancarar a sua vida. Você tem medo. Você tem medo de que Deus tire algumas coisas de dentro de você. Você tem medo. Nós precisamos ser limpos, ser lavados pelo sangue do Cristo, pelo sangue de Jesus, daquele que nos amou e nos salvou. Ser limpos daquilo que nos distanciava dele. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é um grande plano para a sua salvação. E a sua parte é o arrependimento, e você não pratica o arrependimento. Você sempre acha que está na razão, você sempre acha que é o bonzão, o certão. Eu já estou no evangelho há 9 anos, então eu já sei tudo. Oh, meu Deus. Outra coisa que um coração arrependido não tem dentro de si é soberba. Porque as pessoas soberbas, elas não olham a caixa fora, ela não olha. Ela olha para os outros. Essa pessoa que repreendeu Davi era uma pessoa embasada na palavra, sim ou não? Era uma pessoa que tinha vida com Deus. Era um profeta do Senhor. Então, quando ele o repreendeu na palavra. Mas existem algumas pessoas que se acham juízes, que querem repreender as outras pessoas sem antes se analisar. Sabe aquele texto que diz: tira a trave do teu olho para depois você tirar o águia do olho do irmão? Sabe como é que sabe a melhor forma de você constranger uma pessoa? Você viver. Porque o que vai fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está vivendo é você fazer o que você lê aqui, ó. É você viver isso aqui. Às vezes a gente posta várias coisas. Eu saio compartilhando muitas coisas no Instagram. Aquelas frases de efeito. Mas às vezes a gente compartilha e nem vive aquilo ali. Sabe quando é que isso vai gritar para as outras pessoas? Sabe quando elas vão compreender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro arrependimento, quando elas verem isso em você? Quando elas olharem para você e dizer assim: essa é uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque eu nunca vi alguém tão quebrantado, alguém tão permisso, alguém tão derramado, alguém tão entregue na presença. Eu nunca vi uma pessoa que fala tanto de Jesus sem abrir a boca. Eu nunca vi uma pessoa que exala tanto de Jesus só de estar presente. Às vezes a gente quer muito e não faz nada. Tem um apóstolo que eu gosto muito de assistir as ministrações dele, chamado Luiz Hermínio. E ele sempre fala assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Alguém já ouviu isso? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quando nós somos confrontados, Davi, ele foi confrontado aqui por meio da palavra, pelo profeta. Porém, ele não argumentou. Ele não disse assim: não, é porque ela estava ali na janela, seminua, estava ali me seduzindo. Pouca vergonha. Não. Davi, ele disse: eu pequei. Ele não justificou o seu pecado. E muitas vezes a gente está por aí
justificando os nossos pecados de estimação para que a gente não se aparte deles. Mas deixa eu dizer uma coisa, esse pecadinho aí que você está alimentando dentro de você, ele vai te distanciar de Deus e você vai perder a sua salvação por isso. Se você não acordar, se você não entender o seu lugar de arrependimento, você vai perder a sua salvação. O que Jesus mais dizia? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Maria, vocês estão dormindo? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependei-vos. Tudo o que Jesus fazia, quando ele chegava, a mulher do fluxo de sangue chegou nele, tocou, e ele, vá, os seus pecados foram perdoados, vai e não peques mais. Quantas vezes Jesus não repetiu isso? Ou ele diz assim, você foi curado em nome de Jesus, em meu nome, tchau. Não. Ele até indignou-se e disse, o que é mais fácil dizer? Seja perdoado os seus pecados ou levanta-te e anda. Chega de viver dias como hipócritas. Chega de viver um evangelho falso, algo superficial. Chega de viver na superficialidade. Chega de estar na maré. Deus quer te levar a níveis mais profundos. Deus quer te levar a profundezas, mas se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver arrependimento dentro de você, você não chegará onde Deus quer te colocar. Quando eu estava estudando essa palavra, eu assisti algumas ministrações e eu assisti uma da pastora Camila Barros, e ela diz, Deus, Ele é um Deus do já, do agora. Mas sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não seguimos os princípios. Porque nós fazemos apenas aquilo que nos convém. A gente pega até texto da Bíblia para justificar aquilo que a gente quer fazer. É ou não é? A gente pega o texto e diz assim, mas a Bíblia diz assim, assim, assim. Que contexto? Deus me falou uma vez que um versículo pode me ensinar milhares de coisas. Mas eu só uso quando me convém. Misericórdia. A gente tem pegado essa Bíblia para arrotar a santidade na cabeça das pessoas as quais a gente julga. Às vezes a gente se acha melhor do que elas por estarmos aqui dentro. Mas deixa eu falar algo para vocês. Ele veio pelos doentes. Ele veio pelos enfermos. Ele veio para aqueles que precisam dele. Ele não veio para os justos. Se nós estamos aqui hoje, foi porque ele nos aceitou. Então nós temos que olhar para aquelas pessoas que não estão aqui hoje, que estão lá fora, só Deus sabe fazendo o quê, vivendo de quê, vivendo o quê. A gente precisa olhar para elas como Jesus olhou para nós. Mas pastor, o que é que isso tem a ver com arrependimento? Quando você é um cara, uma mina arrependida, eu vou te contar, Deus te usa de uma forma sobrenatural. Deus te usa de uma forma que ninguém compreende. Sabe por quê? Eu sou prova disso. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas a mim, eu sou uma improvável. Nos olhos das pessoas que me conheciam lá no passado, eles olhavam para mim e não viam futuro em minha vida. As pessoas com que eu convivi lá atrás não olhariam para mim hoje, porque elas não conseguiriam enxergar, porque eu era improvável. Eu precisava de Jesus, mas Jesus me alcançou. E por causa daquilo que Ele fez em mim, algumas pessoas chegaram até aqui.
através do que viram em mim, através do que Jesus fez na minha vida, através daquilo que Ele moldou em mim, através do meu arrependimento. Porque se eu não tivesse me arrependido, se eu não tivesse entregado a minha vida aos pés do Senhor, eu estaria no mesmo lugar. Eu estaria vivendo a história do fantoche de Satanás. Mas o Senhor, Ele quer nos alertar hoje. Porque nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, nós ansiamos por um avivamento, mas nós não fazemos nada para que esse avivamento venha. E uma das principais coisas, que é o arrependimento, tem nos faltado. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia. E Ele virá como um ladrão, a gente não vai saber o momento. E se nós não estivermos preparados, nós ficaremos, nós não subiremos. Qual é o lugar que você quer estar? Porque não é o pecado que vai levar você para o inferno, é a sua falta de arrependimento. A Bíblia vai falar de um homem que Deus deu uma ordem, que foi Jonas. Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá em Nínive, pega para aquele povo, diga que eu vou destruir aquele lugar, porque eles são rebeldes, eles pecam. E Jonas se desvia no meio do caminho, mas Deus faz ele voltar para a rota e chega em Nínive e prega. A Bíblia fala que toda aquela cidade se arrependeu. Toda aquela cidade se arrependeu. E Deus, o que foi que Deus fez? Deus não destruiu Nínive. Jonas até se chateou. Por isso que eu não queria vir. O Senhor manda vir aqui para pegar para esse povo, que o Senhor vai destruir a cidade. Quando eu chego aqui, o Senhor vai, ele se arrepende e o Senhor os perdoa. Eu fico como? Deus ama um coração arrependido. Deus ama um coração quebrantado na presença dEle. Deus ama aquele que diz: sim, Senhor, eu pequei. Sim, Senhor, eu me rendo porque eu sou falho, eu sou pecadora. Me perdoa. Deus ama aquelas pessoas que diz: sim, irmão, eu te perdoo. Deus ama aquelas pessoas que diz: sim, me perdoa, meu irmão. Porque a Bíblia fala também que se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado por Deus. Se você não liberar perdão para ele, você não será perdoado por Deus. O arrependimento gera o avivamento. E vocês precisam despertar para isso. Porque vocês vão ver o tempo passar. Vocês vão ver as coisas acontecerem. Vocês vão olhar para pessoas, verão elas embriagadas no Espírito Santo. E vocês vão ficar querendo aquilo. Mas se você não se arrepender, se você não se humilhar a Ele, se você não se entregar a Ele, você não vai viver essas coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu espero que vocês tenham compreendido aquilo que o Senhor trouxe para o coração de vocês essa noite, para o nosso coração essa noite. Porque antes de ministrar a vocês, Ele ministrou a mim. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a refletir. Comece a pensar nas coisas que você tem feito que não tem agradado o coração de Deus.
Comece a pensar no tempo que você passou distante da casa do seu pai. Comece a pensar naquelas pessoas que você não conseguiu liberar perdão. O pai pede para que você libere esse perdão. Comece a gerar um coração quebrantado. Comece a gerar um arrependimento aí na sua vida, no seu coração. Comece a se derramar na presença dele. Há quanto tempo você não sabe o que é sentir a presença? Há quanto tempo você não sabe o que é sentir um toque? Porque você tem medo de quebrantar o seu coração. O Senhor te convida nessa noite a se render a Ele. O Senhor te convida essa noite a se entregar a Ele, sem medo, sem barreiras, sem limites. Porque Ele quer que você viva algo sobrenatural, ainda aqui, neste tempo, ainda aqui nessa geração. Ele quer que você alcance algumas vidas. Ele quer fazer muito através de você. Mas Ele pede para que você encha o seu coração de arrependimento. Se você entendeu essa palavra, eu quero te convidar a vir aqui à frente, a se lançar na presença do Senhor, a dizer: eu me rendo, Deus, eu me rendo com todas as minhas forças. Senhor, ensina-me a ser como Tu queres que eu seja. Ensina, Deus, o meu coração, o arrependimento. Ensina-me, Deus, a me derramar na Tua presença, a me jogar sem medo. Ensina-me, Deus, a viver a Tua verdade. Ensina-me, Deus, nós só viveremos algo extraordinário na nossa vida se nós permitirmos que o Senhor possa nos modificar, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos trazer uma vida nova. O arrependimento gera uma ação diferente. Você é modificado a partir do momento em que você gera um arrependimento. As suas ações, elas se tornam diferentes. Se lance na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle.